Meus irmãos, graça e paz, meu nome é Rafael Barreto, eu congrego na Igreja Presbiteriana de Curicica e hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena palavra, uma pequena meditação diante do cenário que nós estamos vivendo, né? Cenário de pandemia no mundo inteiro, o mundo está alarmado a respeito dessa doença nova, aí, o Covid-19, e também com o cenário político do nosso país, né? Que uma hora melhora, outra hora fica ruim. Enfim, independente da posição que você defenda dentro dessa área, isso nos afeta, isso afeta qualquer pessoa. Então eu queria convidar os irmãos a meditar sobre um atributo divino, que é a sua soberania, e eu fiz uso aqui do Salmo 115, verso 2 e 3 para essa meditação, que diz assim: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e fez tudo que lhe agradou, diz o salmista. Então, quando a gente medita na soberania de Deus, parece que é um atributo fácil de entender, mas como todo atributo divino, ele tem os seus mistérios. E a soberania de Deus, ela não está apenas restrita à criação. Ele exerce soberania sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Algumas pessoas conseguem confessar que Deus, ele é soberano ao criar, de fato. Até ímpios conseguem confessar isso, né? Eles vão olhar para os céus e vão falar: alguém criou o céu. Então, Deus soberanamente criou os céus. Eles vão olhar para os mares e vão falar: olha, alguém teve que criar os mares, porque é muita água e não existia homem para tirar água, colocar água ali, né? Então, as pessoas vão dizer: bom, foi Deus que criou aquilo ali. Mas quando a gente fala que Deus exerce soberania na sua criação, as pessoas tendem um pouco a fugir, porque é uma doutrina muito complicada e muito extensa. Mas eu quero mostrar para vocês hoje que ela é muito proveitosa para a alma do cristão. Na verdade, ela é reconfortante. Ela, nesses momentos de crise, ela em vez de trazer mais dúvida, essa doutrina traz mais esclarecimento. Então, quando a gente fala da soberania divina, a gente fala que Deus exerce soberania sobre toda a sua criação, seja criando ou seja atuando dentro da sua criação, né? O Deus que determinou as órbitas dos planetas, ele também determina as órbitas dos elétrons dentro de um átomo, que é a menor partícula, uma das menores partículas, né, que nós temos fisicamente no nosso mundo. Então, quando a gente fala de soberania, a gente fala disso, do maior ao menor grau. Ele exerce soberania sobre a criação e ele exerce soberania na criação. Ele é soberano, ele está assentado sobre um alto sublime trono e o cetro está na sua mão. Então, é fora de cogitação nós pensarmos que as coisas fogem do controle de Deus. Mas Deus usa da sua soberania para terror dos ímpios e para benefício dos cristãos. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Então, Isaías 46:10 é um texto interessante, né, no qual Deus está falando com o povo de Israel ali sobre a sua maldade, sobre a sua idolatria. E Deus fala assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Deus, ele exerce a sua vontade na criação, ele exerce a sua vontade no mundo, e é isso que ele faz, sem consultar ninguém, sem pedir ajuda a ninguém. Não existe ninguém que possa estorvar a sua vontade ou ir contra a sua vontade. Ele exerce a sua vontade e cabe a nós, homens, né, aceitar ela e entender o propósito dela. Mas isso é benéfico, porque o que a soberania de Deus significa para nós cristãos? O que ela ensina para o cristão, né? Como o cristão pode meditar com benefício na soberania divina? Então eu separei 3 pontos aqui bem simples. O primeiro ponto é sobre a providência em meio à crise. Saber que Deus é soberano é saber que ele pode providenciar qualquer coisa em meio às nossas crises. Então, quando a gente fala que Deus rege o universo, que ele rege a criação, que ele está envolvido nos menores casos do mundo, a gente também pensa, né, medita com muita graciosidade no fato de que ele pode suprir também nossas necessidades através da sua soberania. E eu falo isso com base no próprio Cristo, que disse que as aves do céu, elas não juntam em celeiro, e nem os lírios do campo conseguem fazer dos seus próprios vestimentos, né? Mas Deus os veste, e as aves do céu são alimentadas pela soberania de Deus. E essa é a promessa de Deus para nós cristãos também. No próprio texto ali do Sermão do Monte, Jesus vai falar: quanto mais a vós. Então, nesses tempos de crise, de incerteza, né, onde a economia está indo para o buraco e muitas coisas estão acontecendo, a gente não sabe como isso vai acabar, confie na soberania de Deus, confie na providência de Deus. Deus é soberano para prover qualquer coisa para os seus filhos, qualquer coisa que necessitamos. Ele não vai prover a nossa vaidade, mas ele vai prover aquilo que precisamos. Então Deus exerce soberania nisso, em prover para os seus filhos, né?
Ele traz a providência no momento oportuno. Deus é um Deus de providência com soberania. Então, se eu não me engano, um dos sermões, né, uma das pregações lá do pastor Leonardo, na igreja, foi sobre a história de Elias, e essa pregação foi muito boa, muito edificante, porque ele falou sobre Elias no Querite, que Elias teve que sair de cena, fugir da presença de Acabe, e existia um riacho que Elias bebia água e um corvo que alimentava Elias. Só que um dia o riacho secou e o corvo não veio mais, né? E o pastor fez uma aplicação muito excelente falando que a providência para Elias era o próprio Deus. Ele não podia confiar no riacho nem no corvo. A providência era o próprio Deus. E logo Deus conduz Elias a uma viúva, a viúva de Sarepta, e Elias é novamente provido. Ou seja, em meio a toda essa crise, creia na soberania de Deus, creia que Ele é soberano para te prover, Ele é o teu provedor. É Ele que vai prover as tuas necessidades. Eu sei que muitas pessoas estão passando problemas no emprego, eu sei que muitas pessoas estão passando problema com suas empresas. Isso é triste, nós não queríamos que as coisas fossem assim, mas Deus exerce soberania sobre todas essas coisas e nós temos que aceitar a sua vontade. A segunda coisa que eu coloquei aqui como ponto de estudo também é que a soberania de Deus nos ensina. E esse ponto ele é muito proveitoso, porque muitas das tribulações que eu passo na minha vida, eu pergunto por que elas estão acontecendo. E a resposta é sempre essa, é para nos ensinar alguma coisa, né? Por exemplo, com o Covid-19, essa pandemia que estourou, obviamente vocês estão com saudade dos irmãos da igreja, a gente está com saudade de se abraçar, de conversar, de ouvir uma pregação, de ouvir um louvor que era muito bom, a gente adorava a Deus ali, todo mundo reunido. E a pergunta que fica é: o que Deus quer nos ensinar com esse Covid-19, nos levando para casa e tirando de nós a nossa comunhão na igreja? Para mim, particularmente para mim, Deus quis me ensinar que eu deveria voltar com o culto familiar, né? Eu chamei minha esposa e minha filha, expus as escrituras, e a soberania de Deus, mais uma vez, regendo o mundo para me ensinar uma coisinha tão simples que eu tinha esquecido. Quantas pessoas esqueceram a pérola e o benefício que é o culto familiar, né? Elas acabam ficando com essa coisa de, não, nós vamos para a igreja. Não que seja errado, irmão. É maravilhoso. Nós temos que estar em comunhão. Mas o culto familiar, o pai expondo a palavra, a mãe ensinando os filhos, isso é maravilhoso e nós tínhamos perdido isso. E Deus traz toda uma pandemia para nos ensinar. Ele nos afasta da igreja para nos ensinar de volta. Pelo menos para mim foi isso, né? Me ensinar, que o culto familiar deveria voltar. E o que essa pandemia também ensina para o mundo, né? Porque Deus ensina através da sua soberania. Ensina que o homem é frágil, que o homem precisa de um salvador. Então, quando Deus exerce a soberania dele na vida do homem, muitas das tribulações que nós passamos é para que nós possamos aprender alguma coisa. Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? E a gente precisa tirar proveito em vez de ficar questionando. A gente podia questionar muitas coisas que acontecem na minha vida, mas em troca desse questionamento eu decidi pensar: por que isso está acontecendo? Deus é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode estalar o dedo e esse coronavírus sumir do mundo. Mas por que Ele está no mundo? Por que isso está acontecendo? Ele é soberano sobre todas essas coisas e Ele quer nos ensinar alguma coisa. Eu espero que vocês meditem nesse ponto e possam perceber o que Deus quer ensinar para vocês. No terceiro ponto, eu coloquei aqui que Ele quer nos conformar à imagem de Cristo, né? Na verdade, o terceiro e o segundo ponto se comunicam, né? Ele nos ensina para nos conformar à imagem de Cristo. Então nós temos um texto na Bíblia muito esclarecedor, que é Romanos 8, verso número 28, que diz assim: e bem sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Porque os que dantes conheceu, a esses também predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Deus vai exercer soberania sobre a sua vida para que você seja como Cristo é. E Ele vai usar todos os meios para isso. O início do texto diz: e bem sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vai passar por momentos de tribulação, vai ficar desempregado, e você vai falar: como isso aqui contribui para o meu bem, né? Você vai perder algumas coisas e você vai falar: Deus, como isso pode contribuir para o meu bem? Como isso pode contribuir para o meu bem? E eu tenho certeza que quando você meditar na soberania de Deus, diante de tudo que está acontecendo na sua volta, você vai entender o ensinamento de Deus e vai entender no que isso te conforma à imagem de Cristo. Deus vai usar a soberania dele para nos tornar mais humildes. Esse coronavírus é um vírus pequeno, é um vírus que veio do outro lado do planeta e que nos mata. Então, para os orgulhosos, isso é uma afronta, morrer por uma coisa tão pequena que a gente não consegue nem ver a olho nu, né?
E Deus às vezes quer nos ensinar a não ser tão orgulhosos. Então, Deus às vezes vai nos ensinar a não ser tão altivos. Enfim, a soberania de Deus, ela ensina diversas coisas. E eu acredito que ela ensina para nós hoje com tudo que acontece à nossa volta e com tudo que acontece no mundo. Então, esses 3 pontos são essenciais. Deus é um Deus de providência, é soberano para prover, é soberano para te ensinar com as provações que você está passando. E essa aprovação vai te tornar cada vez mais parecido com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, meditem nisso, meditem na soberania divina. Você vai ver diversas referências na Bíblia a respeito da soberania divina, vai ver como Deus exerce sua soberania, como Ele é poderoso para exercer sua soberania, e como isso é aterrorizante para os ímpios. Para nós que somos cristãos, isso é maravilhoso. Para aqueles que confiam no Senhor, isso é maravilhoso. Nós confiamos no Deus que pode prover, que pode nos ensinar e que pode nos tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Amém, irmãos? Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos voltar logo para nós cultuarmos juntos e estarmos juntos. Deus abençoe.